E aí galera, tudo beleza com vocês? E hoje eu vou resumir o anime de Boku wa Agaga Dekinai. Esse anime começa com o nosso protagonista, o Kaga Ryosuke, falando com a sua mãe sobre a mesada que ele deveria receber dela. E a mãe do cara está morando fora do Japão. Em resposta, sua mãe desliga sem dar satisfações sobre o dinheiro. E o Ryosuke é chamado para o lado de fora da sacada pela sua amiga, a Mina. Sim, o nome da garota é Mina. Ela sempre vai para a escola junto com ele. E na escada rolante do metrô, o nosso protagonista não para de observar um objeto voador não identificado da garota, que segundo ele, não param aí de crescer. Quando ela percebe o olhar meio estranho do cara, ela tenta deixar bem claro que ela sabe o que ele está pensando, sem parecer aí rude, e ele só se finge de idiota. De repente, vemos que no meio de uma rua cheia de névoa está lá uma garota de cabelo vermelho com um bracelete e ela parece estar perdida ali. Na escola, como começou a chover, todas as meninas do primeiro ano ficaram com seus uniformes transparentes, e o nosso protagonista não deixa de notar e comentar isso em voz alta, o que faz as garotas irem embora. E é nessa hora que descobrimos que o apelido do cara é Erosuke, que é uma mistura de erótico com o seu nome, Ryosuke. Ele pensa que está popular com os novadas, e é aí que ele é abordado por alguns caras aí com aquele jeito de galã. Eles tentam puxar a mina para andar com eles, mas a garota se nega, se sentindo aí praticamente assediada. O nosso protagonista tenta contestar eles, dizendo que eles estavam olhando para o objeto voador não identificado da mina, e isso acaba fazendo os caras desistirem aí da abordagem. Logo em seguida, o nosso protagonista se mostra preocupado aí com o fato de todos verem ele como um cara das ideias erradas, e em resposta a isso, a própria mina elogia o fato dele ser um cara gentil com as garotas, apesar aí de tudo que ele faz. Depois das aulas, o nosso protagonista fica se preocupando aí por nada de impuro ter acontecido naquele dia, e ele fala isso como sempre em voz alta, e aí ele já se despede da mina vazando dali. No caminho de casa, ele acaba se deparando com aquela mina ruiva que a gente viu antes. Ela estava encarando a casa dele no meio da chuva, e o nosso protagonista só estava pensando em como a roupa dela molhada estava deixando o sutiã dela invisível. Ele oferece um guarda-chuva para a garota para que ela não se molhe mais, e em resposta a garota ruiva pergunta se ela pode pegar o guarda-chuva mesmo. O cara diz que sim, e ainda oferece a sua própria casa para ela trocar as suas roupas molhadas, e na hora de falar isso, ele quase criou um mal entendido, dando a acreditar que ele queria que ela fosse para a casa dele e remover as suas roupas, mas na real não era nada disso. Então o cara tenta desfazer o mal entendido, explicando que ela trocaria de roupas para não ficar com esses trajes molhados. Ele tenta convencer ela, dizendo que se preocupa muito com as garotas, mas na hora ele acaba deixando seus pensamentos pervertidos vazarem novamente. No fim, ele acabou convencendo a garota a ir na casa dele mesmo assim. Os dois entram na casa do nosso protagonista, e ele já ia se apresentar para ela, quando a garota revela que já sabe praticamente tudo sobre ele. Logo em seguida, a garota pega nas mãos do cara e diz que estava procurando por ele. O bracelete da garota ressoa aí ao entrar em contato com o garoto, e ele lê uma energia de 15 mil, o que é pouco, mas segundo ela, é o suficiente no momento. Ela então o abraça, deixando o cara todo envergonhado, mas como ele não é otário nem nada, ele aceita a gentileza, e na hora que ele pensava que ia beijar, a garota simplesmente pede desculpas e enfia uma espada ligada por uma corrente elétrica no meio do peito do garoto. O nosso protagonista cai no chão desacordado, e a última coisa que ele vê é o sorriso da garota ruiva. A garota então sobe em cima do nosso protagonista desmaiado, e é aí que vemos no detalhe um colar que ela usa. Então percebemos numa espécie de flashback uma pessoa analisando esse colar. Logo em seguida somos levados então ao banheiro do nosso protagonista, onde a garota simplesmente resolveu ir tomar um banho, deixando o nosso protagonista desmaiado no corredor. A menina toma o seu banho de boas, fazendo algumas caras suspeitas, e depois vai brincar com o cachorro do Ryosuke, e percebendo que o nosso protagonista está até agora deitado no meio da casa, a garota vai lá pisar nele para ver se ele acorda, deixando claro que ele não morreu nem nada assim. O nosso protagonista começa a falar meio dormindo sobre a sensação de ter um pé tocando nele. O cara, mesmo dormindo, ainda mantém forte essa grande mentalidade de otário, então ele acorda já atacando a cara do corpo da garota, e então ele é levado para um mundo de grama vermelha por alguns segundos, sendo que logo depois ele acorda de fato para levar um chutão na cara, e aí é pisoteado pela garota ruiva, o que no entanto parece que faz ele se sentir melhor ainda, pois dali ele podia até mesmo ver a cueca da garota, que para a maior alegria dele não estava nem mesmo no lugar certo. A garota quase finaliza ele, mas a força impura do nosso protagonista o faz sobreviver. Nesse momento ele agarra o bracelete da garota, fazendo uma luz azul brilhar no meio do seu peito, bem no lugar onde a espada tinha sido enfiada antes. Esse brilho aparentemente demonstra a quantidade de energia que o nosso prota consegue ceder à garota ruiva, o que a deixa completamente surpresa, mas logo em seguida o nosso protagonista cai de novo. A garota o levanta e pergunta como ele aguentou tanto, e o garoto a convence a primeiro explicar para ele o que está acontecendo, já que não tivemos nem mesmo uma pista desse monte de loucuras que rolaram até agora. Alguns segundos depois, já com a sua cueca de volta no lugar, a garota se apresenta como Lizara Restal, e ela diz que é uma nobre da família Greenward, e o nosso protagonista não entendeu nada, como por exemplo o que seria esse tal de Greenward. A Lizara então explica que esse é um mundo onde eles coletam a energia vital dos que morrem na Terra, que seria o Greenward, e ela ainda diz que é de uma sociedade de Shinigamis, e em resposta o nosso protagonista começa a rir dela por ela dizer que é uma Shinigami, mas a Lizara continua dizendo que ela é uma nobre de lá, o que deixa o nosso protagonista até mesmo com pena dela. Já a Lizara fica bolada com isso, fazendo ele fingir que não está achando ela uma doida, e seguindo com a explicação, ela diz que ele foi apunhalado pela espada quebrada
quebrada, que se chama Gran, e que segundo ela, a espada funciona só na alma e não no corpo, e é exatamente por isso que ele não foi ferido. Ela também disse que estabeleceu um contrato temporário aí com o nosso protagonista, deixando as almas dos dois conectados. O nosso protagonista então já pensa que ela inventou tudo isso para ficar junto dele, e já vai lá tentar dar um beijo nela. No entanto, ele acaba levando outra joelhada no queixo. Logo em seguida, Alyssara explica que ela gastou uma energia do caramba para se manter no mundo real, e que pegou a energia do nosso protagonista só para recuperar a dela. E ela disse ainda que mesmo sendo temporário, era uma honra para o nosso protagonista estar conectado a ela. E ela fala tudo isso enquanto continua pisoteando o cara. E em resposta, nosso protagonista diz que ficou muito grato aí por ter visto os fios vermelhos, o que leva a Alyssara a pisar ainda mais forte nele, dizendo que ele ainda não viu nada. A garota invoca então um feitiço com o seu bracelete e tudo começa a pegar fogo na sua frente. E logo ela invoca uma foice, e ao bater a foice do lado da cabeça do nosso protagonista, ela diz que vai fazer o cara esquecer de tudo imediatamente. Do nada, o cachorro do nosso protagonista sente uma presença estranha na frente da porta da casa, e os dois percebem umas bolas estranhas surgindo em todo o ambiente. A Alyssara diz então que foi seguida, e ela ainda não sabe quem foi que a seguiu. Então ela usa outro feitiço que cria uma barreira ao redor da casa inteira, e lá dentro uma batalha começa com a matéria negra que surgiu ao redor deles. A Alyssara usa outro feitiço e perde logo as suas roupas, queimadas aí pelo fogo. Ela então troca por seu traje de Shinigami, que é um vestido negro, e defende um golpe de energia da massa negra em forma de monstro. Logo em seguida, ela pede para que o nosso protagonista se esconda e pula para cima do inimigo, mas a garota acaba sendo jogada para perto dele de novo. Do lado de fora da casa, a mina acaba chegando, mas ao tentar falar com a ilusão do cachorro do nosso protagonista, ela não percebe reação nenhuma, o que se deve ao fato da barreira que a Alyssara criou, que cria uma ilusão do ambiente em que eles estão, como se tudo estivesse normalzinho, mas na verdade, dentro da casa o caos continua com uma luta intensa entre a Alyssara e a massa negra que se movimenta. O nosso protagonista só tenta se proteger por aí, mas a Alyssara tem a sua foice segurada e é novamente jogada contra a parede. A Alyssara diz que ela precisa de mais energia, e logo em seguida ela é amarrada em uma pose bem sugestiva que meu editor vai censurar. Ver isso faz o nosso protagonista sentir certas vontades naturais, e ao se lembrar do que aconteceu mais cedo com a Alyssara, faz uma energia enorme se materializar no seu bracelete, e ao agir de forma ainda mais errada, o nosso protagonista se enche de energia, então ele corre até ela e dá um agarrão em um certo lugar, caindo no chão junto com ela. E por incrível que pareça, esse tipo de ação faz toda a energia da garota ser restabelecida, e ao perceber o que rolou e ser puxada novamente pelo monstro, a Alyssara puxa sua foice e usa mais um feitiço, que faz surgir uma bola de fogo logo na cara do monstro, o derrotando. E a mina, que na verdade é a vizinha do Ryosuke, percebe do seu quarto que aconteceu uma coisa estranha. Tudo isso porque a própria barreira foi afetada pelo nível da explosão. No entanto, quando ela olha pela sua janela, a barreira já estava de volta ao normal. Então a mina acaba não notando nada de mais estranho. No fim, a Alyssara conseguiu derrotar o inimigo, deixando a casa do nosso protagonista completamente destruída. E o nosso protagonista no fim percebe que ele estava certo, e que a Alyssara recebe energias quando ele faz algumas coisas erradas com ela. Ao ver o cara falando isso, a Alyssara pergunta se ele é um idiota, e ele responde que na verdade ele só tem pensamentos errados mesmo. Logo em seguida, o nosso protagonista sai dançando por aí, e a garota reflete sobre a energia de cada pessoa ser a sua vontade de viver, chegando à conclusão de que aquela é a vontade de viver do cara, basicamente coisas erradas. No fim, o nosso protagonista faz um malabarismo mental consigo mesmo e conclui que fazer coisas erradas é tipo justiça, o que acaba deixando a Alyssara ainda mais desconfortável com a situação. Por isso, ela vai lá e dá um chute no ponto mais sensível do nosso protagonista e tenta dar uma de séria com ele novamente. Em resposta, o nosso protagonista pede para pegar na mão da garota, mas ela responde dizendo que a mão dele tá molhada. E depois de mais algumas discussões, a Alyssara revela que está procurando uma pessoa especial para fazer um contrato, e que essa pessoa especial seria alguém que tivesse a energia de milhares de pessoas normais. Ao ver isso, nosso protagonista fica deprê. Afinal de contas, a Alyssara quer receber energia de uma pessoa que não é ele. Afinal de contas, ele só tem energia quando se trata de fazer coisas erradas. Logo, ele não pode ajudar a Alyssara. No fim, a Alyssara vai lá e diz que ela sabe muito bem quando uma pessoa vai morrer. Então ela vai lá e diz para o nosso protagonista que ele vai morrer em 3 meses. No entanto, se ela o ajudar, ela pode salvar a vida dele. Ao descobrir isso, o nosso protagonista entra em desespero, se perguntando aí o que ele deve fazer. No episódio 2, o nosso protagonista recebe a notícia da Alyssara de que se ele a ajudar a encontrar a pessoa especial que ela procura, ela pode o ajudar a escapar da morte, usando a energia dessa pessoa aí para o dar uma vida nova. E é assim que o nosso protagonista implora para que a garota o ajude. Tudo isso para que ele possa ter uma longa vida de coisas erradas. E agora que ele caiu na real, ele vai lá e pergunta se ela é realmente um Shinigami. Em resposta, a garota o interrompe do nada, falando que um panda famoso aí morreu. E quando o nosso protagonista checa a notícia no seu celular, ele acredita 100% que ela é uma Shinigami. Nesse momento, a garota acaba caindo na frente do nosso protagonista, enfraquecida aí por estar sem energia. E ao explicar isso para o nosso protagonista, ele a agarra e começa a pensar em besteiras novamente, o que já recupera a sua energia toda instantaneamente. Assim, a casa do nosso protagonista é restaurada pelos poderes da garota, e a barreira criada some, deixando tudo como estava antes. Feito isso, a Alyssara fica meio cansada, então ela diz que vai dormir ali mesmo. E dentro do quarto, vemos que ela na verdade está surpresa com a quantidade de energia do nosso protagonista. No dia seguinte, o nosso protagonista já acorda dizendo que teve um sonho meio errado, e ele logo percebe que aquilo que ele chama de seu reino está com alguma coisa errada. A Alyssara
Alissara dá bom dia para ele, e já na sua sala com o uniforme de escola, ela diz que vai se transferir para lá para procurar a pessoa especial. Ela também diz que usou um pouco mais da energia dele enquanto ele estava dormindo, o que causou aí esse fiasco matinal dele. No entanto, ela vai lá e o tranquiliza, dizendo que ele vai se recuperar em 3 dias. Contudo, isso deixa o cara ainda mais agoniado. Quando eles saem de casa, o nosso protagonista e a Alissara já se deparam com a mina brincando com o cachorro dele, e o nosso protagonista apresenta a mina para a Alissara como se fosse a coisa mais normal do mundo ele sair com uma garota de dentro da sua casa logo cedo. E aí, quando a Alissara toca na mão da mina para cumprimentar, ela já percebe que a mina tem uma energia de 1,5 milhão, o que no caso é muito impressionante. No entanto, a mina ainda não está no nível que ela está esperando. Por isso, na escola, a Alissara sai cumprimentando todo mundo para medir as suas energias e tentar encontrar alguém que teria energia especial que ela procura. Enquanto o nosso protagonista conversa aí com a mina, que está comentando aí sobre estar surpresa com o fato de ele ter uma prima de cabelo vermelho. E essa obviamente foi a desculpa que eles deram para estarem juntos na mesma casa. Do nada, o cara metido a galã do dia anterior já aparece empurrando o nosso protagonista, e ele já tenta cumprimentar a Alissara, já metendo aí o braço no ombro dela. Incomodada, a Alissara não dá nem chance pro nosso protagonista fazer algo, já metendo a porrada de uma vez no cara, o que o faz cair bem longe dali. Logo em seguida, ela ainda vai para perto do cara e bota a moral, fazendo o cara sair chorando e dizendo que vai contar para o pai dele. No intervalo das duas, a mina parece preocupada com a Alissara, e ao ver ela de relance pelas escadas, ela percebe que a Alissara simplesmente sumiu, deixando um rastro estranho de energia. No terraço para onde a Alissara se teleportou, ela se lembra de algumas coisas do seu mundo, como de sua amiga Kelly contando para ela que ela encontrou uma pessoa especial e a dando um colar. Com um colar em sua mão, a Alissara lembra que aquele falou que a pessoa especial estava ali naquela escola, e depois das aulas, vemos a mina chamando o nosso protagonista para comprar as coisas do jantar no caminho de casa com ela, mas nosso protagonista se recusa, dizendo que ele tem algumas coisas para fazer. Logo em seguida, o nosso protagonista conversa com a Alissara, e ela diz que pessoas com habilidades especiais são muito mais propensas a serem uma pessoa especial, e a Alissara fala que há 3 meses atrás, essa pessoa especial foi detectada naquela escola, e o nosso protagonista pergunta por que ela está procurando uma pessoa especial, e a Alissara explica que a sua família precisa de uma forte fonte de energia para continuar apoiando a família real de Greenboard, como eles costumavam fazer. Logo em seguida, a Alissara diz que coisas como a do dia anterior seriam enviadas para impedi-la de cumprir o seu objetivo. Depois disso, o nosso protagonista tenta apresentar para a garota as pessoas que na sua visão têm habilidades especiais, ou somente são pessoas estranhas mesmo, como um cara que consegue comer miojo de cabeça para baixo, ou um cara que consegue tocar uma flauta com cada uma das suas narinas, e um garoto que supostamente nunca troca a roupa de baixo, o que deixa a Alissara aterrorizada com a sua presença. Mas ela toca na mão do cara aí pra ver se ele tinha alguma coisa especial. Todos são uns merdas. Por fim, eles não encontraram uma pessoa especial, e o nosso protagonista até mesmo sugere um cara que instala todos os dedos de uma vez só, mas a Alissara logo diz que com certeza essa não é a pessoa. O nosso protagonista pede desculpas para a Alissara por não ter encontrado a pessoa, mas é aí que os dois são encontrados pela Kelly, que no caso é amiga da Alissara de outro mundo, que a Alissara revela ser na verdade uma parente dela, basicamente uma irmã de consideração. A Kelly abraça a Alissara, esfregando aí as suas partes nela, o que desperta novamente os pensamentos impuros do nosso protagonista, que já acaba apanhando aí da Alissara. Ao ver isso, a Kelly pergunta quem é esse cara, enquanto o despreza. Então, a Alissara explica que ele é nada mais nada menos que um parceiro temporário, para ela não ter que ficar aí sem energias. Então, a Alissara pergunta por que a Kelly surgiu ali do nada, e a garota recém-aparecida diz que encontrou a pessoa especial, dizendo que a pessoa se chama Tamano Hirako, e esse cara é ninguém menos que o metido a galã que levou uma sova antes. O nosso prota e a Alissara já iam procurar o Hirako de novo, mas bem na hora, um monstro estranho como o do dia anterior surge na frente dos três, e eles aparentam ser imunes aos golpes de energia que a Kelly soltou com sua espada. Ao ver isso, a Kelly pede para que eles fujam dali, e a Alissara e o nosso protagonista já saem correndo, mas é aí que percebemos que a Kelly na verdade está trabalhando junto com os monstros, os usando aí para uma espécie de plano obscuro. O nosso protagonista e a Alissara vão para um ringue ali, que é onde o Hirako fica treinando, e a Kelly revela que era aquilo que ela queria, enquanto os observava do lado de fora. Vemos então um flashback que mostra a Kelly conversando com o Hirako antes daquilo, e vemos a Kelly deixando um selo na mão da Hirako e o dando a instrução de apertar a mão da Alissara. No entanto, quando voltamos à situação atual, o Hirako se recusa a tocar na mão da Alissara, e até mesmo estava pedindo para fazer isso com ele. Basicamente, o Hirako quer que a Alissara peça desculpas de joelhos primeiro, e o nosso protagonista interfere dizendo que ela não deve fazer aquilo. O nosso protagonista diz que um verme como o Hirako não poderia ser uma pessoa especial, e puxa a Alissara pela mão, o que deixa o Hikaru ainda mais irritado. E na hora que eles iam se resolver, a Kelly interrompe aparecer em frente a eles, e ela diz que eles não devem brigar, e apenas apertar a mão um do outro. O Hikaru continua se recusando, o que faz com que a Kelly junte a mão dos dois à força. E é aí que o bracelete da Alissara reage, avisando que o Hikaru não é uma pessoa especial, mas logo em seguida o bracelete reage novamente, e dessa vez ele solta uma corrente que se enrola ao redor do corpo da Alissara e a levanta no ar. Logo em seguida, a Kelly enfia uma daquelas massas negras do ouvido do Hikaru, com o objetivo de o fazer dormir e esquecer tudo. Resumindo, tudo no fim era apenas um plano obscuro da própria Kelly. Vendo tudo isso, o nosso protagonista se agarra ao corpo da
Alissara para que ela não seja levada mais para o alto, e até mesmo tenta soltar as amarras dela. E quando o nosso protagonista toca no bracelete, a garota consegue realmente se livrar delas. A Alissara joga também o nosso protagonista no chão, se livrando aí do seu abraço de aproveitador. E logo em seguida ela entra numa batalha com a Kelly, onde as duas já começam se transformando para os seus trajes aí de Shinigami, e o nosso protagonista já elogia a roupa aí que elas passaram a usar. A Alissara questiona os motivos da Kelly estar atacando, e a Kelly explica que ela na verdade quer selar a Alissara. Tudo isso para que a casa da Alissara perca a posição de apoio da casa real, que seria tomada aí pela própria casa da Kelly. Dito isso, a Kelly invoca sua espada e usa um poder para tentar acertar a Alissara, que por sua vez se defende e tenta contra-atacar, mas elas acabam em uma situação em que a arma da Alissara é derrubada e ela é imobilizada pela Kelly com as suas roupas aí já derretendo. E isso aconteceu porque os movimentos da Alissara ficaram lentos, após usar muita energia para se defender do ataque da Kelly. Feito isso, a Kelly já após assumindo que venceria a batalha, mas a Alissara diz que se tivesse mais energia, ela conseguiria dar a volta por cima. E na hora que a Kelly daria o golpe final, o nosso protagonista se mete no meio das duas, já fazendo aquelas ações impuras, o que deixa a Kelly envergonhada pelo assédio repentino. E logo em seguida, nosso protagonista ainda tenta dar uma lição de moral como se ele estivesse certo, dizendo que as garotas deveriam se tratar de forma gentil e macia. Após falar isso, o nosso protagonista cede a sua energia a Alissara. No entanto, a Alissara diz que por conta do que aconteceu naquela manhã, o nosso protagonista não teria tanta energia para dar a ela. Contudo, nosso protagonista disse que ele já está recuperado e que o seu reino já está de volta. A Alissara não entende muito bem, mas ela aceita a ajuda do nosso protagonista. A Kelly fica irritada com essa interrupção aí, mas presenciando aí a troca de energia absurda acontecendo entre o nosso protagonista e a Alissara, e quando o nosso protagonista fala ainda mais coisas erradas, a energia só aumenta. A Kelly finalmente percebe aí que a vontade de viver do nosso protagonista são os seus pensamentos impuros. Após dar toda a sua energia para a Alissara, o nosso protagonista já cai desmaiado, e a Alissara usa toda a sua força para invocar um feitiço que causa a destruição do local e a derrota da Kelly. O nosso protagonista acorda depois daquilo e pergunta se a Alissara está bem, e aí a Alissara responde que sim, e ainda diz que a Kelly fugiu dali. E o cara mal acordou e já tá fazendo uma comparação entre as duas coisas que ele tocou, e por ele ficar pensando em merda, a Alissara pega na mão do cara para terminar de drenar a energia dele e o fazer desmaiar a ele mesmo. Depois disso tudo, nosso protagonista e a Alissara voltam para casa, e aí que eles percebem que tem alguém na casa dele. A Alissara já entra aí com a sua foice empunhada, mas eles só se deparam com a mina. Invadiu a casa do garoto para brincar com seu cachorro e os esperar voltar. A mina pergunta se eles não têm algo para explicar, e o nosso protagonista e a Alissara explicam a situação toda para a mina, que acredita facilmente após ter visto mais cedo a Alissara sumir. Além disso, ela também percebeu uns utensílios estranhos na casa, que surgiram quando a Alissara consertou a casa após a destruição do dia anterior. E a Alissara reconstruiu as coisas um pouco erradas, porque ela não conhecia muito bem o estilo de vida dos humanos. Depois disso, eles comem juntos, e a Alissara deixa claro que ela só tem uma relação profissional com o Ryosuke, e ainda diz que o cara não faz o seu tipo. Ao ouvir isso, a mina ficou um pouco mais aliviada, e ela ainda ficou surpresa aí com a origem da energia do nosso protagonista. Já eu não fiquei nada surpresa, afinal de contas, o apelido do cara é Eirosuke. Já no episódio 3, a mina fala para a Alissara que existem 8 estudantes na escola que possuem habilidades sobre-humanas, e que por isso eles poderiam ser o pessoal especial que a Alissara está procurando. O nosso protagonista, que está ouvindo elas, pergunta se esses são os 8 prodígios, já demonstrando as conhecer. Vemos então uma garota analisando aí o tamanho dos balões infláveis das garotas da escola, e essa é ninguém menos que uma dessas 8 prodígios, cuja habilidade especial é saber o tamanho do busto de qualquer mulher só de olhar. O nosso protagonista fica tão fascinado quando escuta a garota falando isso, que já deixa claro aí o quão comovido ele está. Enquanto isso, a Alissara se mostra decepcionada, mas mesmo assim pede para cumprimentar a garota, para poder medir a sua energia. Contudo, a garota recusa, dizendo que mulheres com busto menor que 80 centímetros não são dignas de tocar na sua mão. A garota de cabelo azul e olhos multicoloridos quase fala o tamanho do busto da Alissara, mas a Alissara ficou tão bolada que a ameaçou de morte caso ela dissesse alguma coisa. A garota do cabelo azul não se afeta e responde dizendo que garotas aí com um busto do tamanho do da Alissara não são nem mesmo mulheres de verdade. E logo em seguida, ela diz que o modelo de mulher perfeita era uma garota chamada Ilha, que aparece em um vídeo pousando no meio de 2 vacas. O nosso protagonista a reconhece imediatamente, já que ela é conhecida como uma ídolo bem dotada. No entanto, o nosso protagonista erra o tamanho do busto dela por 2 centímetros. Tudo isso porque ele estava seguindo o que dizia na ficha técnica das 3 medidas dela. E ele, é claro, decorou aquelas informações inúteis, mas com o conhecimento da nossa prodígio, ela revela que na verdade o busto da garota aí tem 92 centímetros, e a garota só colocou 90 centímetros na ficha para demonstrar a timidez de uma donzela. Ao descobrir isso, o nosso protagonista fica admirando a humildade da Ilha, e a Alissara já olha para ele com aquele olhar de desgosto, que na verdade revela um pouco de tristeza. O nosso protagonista continua discutindo esse assunto, e a garota de cabelo azul propõe que o nosso protagonista vá a uma sessão de autógrafos que a ídolo deles aí daria no dia seguinte. Tudo isso para averiguar o tamanho dos bagulhos. O nosso protagonista então já fica tão animado que ele vai lá e desafia a prodígio de cabelos azuis. Tudo isso para que, se ela estiver errada, ela tenha que cumprimentar a Alissara para a Alissara medir a sua energia. A prodígio não gostou muito disso, mas ela disse que vai engolir o seu orgulho caso ela erre, e concorda aí com esses termos, chamando a Alissara de senhorita do peito achatado. Obviamente aí ainda agindo como se apertar
apertar a mão da garota fosse uma espécie de punição. Já em casa, o nosso protagonista segura em um travesseiro corporal com a imagem da ilha que ele tinha. Ele não consegue nem mesmo segurar a sua ansiedade, o que deixa Alissara cada vez mais decepcionada, perguntando se ele já não tá exagerando. O nosso protagonista ainda fica vendo todos os vídeos dela repentinamente, o que faz Alissara sair do seu quarto de saco cheio. Enquanto isso, na casa da mina, a garota olha o álbum da ilha, percebendo que os peitos da ídolo, se forem daquele tamanho mesmo, são do mesmo tamanho dos dela. É aí que os pais da mina chegam de repente para falar algo para ela. No entanto, eles parecem estar possuídos por algo, e já apresentam a Kelly, aquela amiga da Alissara do outro mundo. E eles dizem que a Kelly morará com eles a partir de agora. Já sozinha em seu quarto, a Kelly cumprimenta a mina, já aproveitando para medir a sua energia. E a mina, que não percebe o quão suspeita a garota é, age amigavelmente com ela. A Kelly então pergunta qual é a relação da mina com o Yonosuke, e a mina vai lá e enche o nosso protagonista de elogios, já que os dois são amigos de infância. No dia seguinte, vemos o nosso protagonista animadão porque ele vai poder encontrar a ilha, mas a Alissara não parece tão animada quanto. Os dois são encontrados pela mina que está na estação de metrô, que tá com a Kelly de boaça com ela. A Kelly agora explica que está morando na casa da mina, e que além disso, ela ainda se transferiu para a mesma escola deles. Ao ouvir isso, nosso protagonista e a Alissara ficam um pouco irritados, pensando aí que a garota vai simplesmente usar a mina. Então, a mina revela que ela fez um contrato temporário com a Kelly, o que deixa o nosso protagonista e a Alissara surpresos. Continuando com o seu discurso, a Kelly revela que quer ficar perto da sua irmã de consideração, e a Alissara facilmente descobre que ela na real está com problemas para voltar para casa depois que ela a seguiu para lá. A Alissara explica que não é todo dia que os Shinigamis podem vir para o mundo dos humanos e fazer contratos, e que por isso a garota teria problemas para voltar. Eles perguntam se a mina está de boa com isso, e a mina concorda, dizendo até mesmo que não se importava da Kelly ter usado magia para iludir os seus pais e fazê-los acreditar que ela é uma aluna de intercâmbio. Vemos então algumas cenas do dia anterior, quando as duas trocaram energia de uma forma, digamos assim, meio sugestiva. Logo em seguida, a Kelly revela para Alissara que tudo que o nosso protagonista veio demonstrando no último dia foi só um plano para ajudar a Alissara, pois se não fosse a aposta doida com a Prodígio, a Alissara não conseguiria apertar a mão dela. E a Kelly ainda diz que ela teve que ficar a noite inteira ouvindo sobre o nosso protagonista, pois depois que ela puxou aquele assunto com a mina, a garota não parou mais de falar do cara. No fim, a Alissara diz que ela não se importa com a situação das duas, já que elas estão se dando bem, mas mesmo assim ela ainda vai para cima da Kelly com algo que ela gostaria de perguntar. A Alissara pergunta se ela mandou aquele bagulho estranho do primeiro episódio para atacar, e a Kelly diz que nunca mentiria para sua irmã de consideração, que não mandou. Mas mesmo assim, a Alissara insiste perguntando qual era a fonte de informação da garota. E aí, quando ela resolve usar o seu bracelete para tocar na testa da Kelly, a Kelly, sob pressão, acaba revelando o nome do seguro de vida Merlot. A Alissara fica se perguntando por que eles ficam dando informações sobre ela, mas são levados então para o evento de autógrafos da ilha, no qual ela tá fazendo propaganda justamente desse seguro de vida. O nosso protagonista vai para a fila para encontrar a menina e descobrir o tamanho dos bustos dela, e quando ele finalmente tem a oportunidade de receber o autógrafo, vemos que a garota tem um bracelete como o da Alissara e da Kelly, aquele de Shinigami. E aí, ídolo mede a energia do nosso protagonista, percebendo que ele é fraco, e aquele evento de autógrafos era na verdade uma oportunidade da ilha medir a energia das pessoas gratuitamente, para ver se ela acha alguém que mereça atenção. E já quando os olhos da Prodígio entram em contato direto com a ilha, ela logo percebe que os seus olhos estavam a enganando antes, e que os bagulhos não tinham 92 centímetros, mas sim 92,5. E quando a ilha toca na mão da Prodígio, ela logo percebe algo diferente e oferece mais um seguro de vida para a garota. A Alissara logo percebe que a ilha na verdade está tentando contratar humanos com alto nível de energia, e a enfrenta frente a frente. E é aí que nós descobrimos que as duas já se conheciam, já que são ambas Shinigamis. A Alissara pergunta para a ilha qual o nível de energia da menina Prodígio, e a ilha revela que é um pouco mais de 1 milhão, o que seria suficiente para fazer um contrato temporário. Dito isso, ela a enfrenta, dizendo que a Alissara não poderia ter. Em resposta, a Alissara diz que não está interessada em tão pouca energia, e diz que quando soube do seguro de vida Merlot, logo soube que a ilha também estaria atrás de uma pessoa especial. A ilha fica bolada aí com o desafio da Alissara, e as duas se confrontam com um olhar, o que faz o tempo logo ficar escuro e cair em alguns raios, que expulsam todo o público. A menina Prodígio sai correndo atrás do seu pôster da ilha que o vento fez voar, e a ilha invoca logo um feitiço verde com as mãos, e cria uma barreira no ambiente. A ilha diz que vai fazer a Alissara pagar pelo que ela fez no Green World, e se transforma para usar a sua roupa de Shinigami, que é muito bela como a das outras. A Kelly revela que a Alissara e a ilha eram rivais na escola de treinamento do Green World, o que deixa o nosso protagonista desacreditado com o fato da sua ídolo bem dotada ser na verdade uma Shinigami. Logo em seguida, a Alissara revela que era melhor do que a ilha, e é por conta disso que a ilha entrou nesse tal de Merlot logo depois de terminar a escola. Dito isso, a Kelly vai lá e revela que o objetivo desse tal de Merlot, que na verdade é uma empresa nova do Green World, é extrair a energia de humanos vivos para diminuir os efeitos da escassez de energia que estão passando. A Alissara ainda diz que a empresa tem o apoio das demais casas do Green World, e logo em seguida ela ainda fala que eles não deveriam estar atrás de pessoas especiais, e pergunta a ilha sobre o porquê deles estarem pegando essa responsabilidade. Em obter respostas, a Alissara desafia a ilha de novo, que invoca um monstro gigante que na verdade é a sua arma, uma espada. As duas ficam se desafiando, até que começam a lutar para valer, trocando golpes, mas ao ver isso, o nosso protagonista já fica todo estimulado por perceber no detalhe certas coisas aí se mexendo, com os bagulhos balançando toda hora, e o nosso protagonista não volta atrás nem mesmo quando
a Alissara vem o questionar sobre a hora que ele está fazendo isso. Ao ver o cara todo animado assim, a Alissara manda ele calar a boca, e a Kelly já a interrompe, dizendo que a Alissara tem que usar os seus atributos, ou a falta deles, para fazer aí o Enosuke renovar suas energias. Contudo, a Alissara não bota fé em si mesmo, conta do tamanho dos seus atributos, e já desiste bem antes de tentar. A Kelly então vai lá e revela a técnica de conseguir energia da Alissara por meio do Enosuke, e a Ira já se aproveita da informação para colocar a Alissara ainda mais para baixo. Para piorar tudo, ela posa para o nosso protagonista, que não consegue se conter, e começa a fazer uma dança estranha no chão. E quando a Ira já pede pro cara trocar o contrato dele com a Alissara por um com ela, a Alissara fica com ainda mais raiva da metida ídolo tentar roubar a fonte de energia dela, e vai para cima sem nem pensar, soltando todo o seu poder. Mas ela contra-ataca com um poder de raio muito mais forte, e acaba derrubando a Alissara no chão toda machucada. O nosso protagonista vai tentar defender ela, e oferece todo o seu poder errado, mas a Alissara é muito orgulhosa e se recusa a aceitar a ajuda do garoto, que só estava babando a ilha até aquele momento. E então percebemos que tudo aquilo é um plano da ilha para poder finalmente derrotar a sua rival. E agora que tudo está dando certo, ela prepara aí o seu ataque final, que a Alissara não consegue defender por estar sem energia. E ao perceber que a sua contratante está em perigo, o nosso protagonista até mesmo recebe as críticas da mina. Depois do golpe, a Alissara fica completamente indefesa no chão, e quando ela finalmente receberia o golpe final, o nosso protagonista entra no meio, recebendo todo o ataque. O cara diz que não se sente bem por estar se deixando levar aí pelos seus instintos animais e reagindo aos bagulhos gigantescos da ilha. E falando algumas coisas muito bonitas, ele declara que todos os tesouros das garotas são diferentes e valiosos. Ele diz que a própria existência de uma garota é um tesouro. E essas palavras tocaram a Alissara, que só aí percebe que os seus bagulhos estavam completamente expostos pelo dano que ela recebeu aí na sua roupa especial. Ela tenta se esconder, e o nosso protagonista continua tentando dar uma de herói e estimulando a Alissara aí, dizendo para ela não se preocupar com as coisas pequenas, literalmente pequenas. Logo em seguida ele oferece toda a sua energia para ela. Nesse momento, o ataque da ilha cessa e o nosso protagonista cai em cima da Alissara. A garota drena toda a energia dele, recuperando completamente os seus poderes e invocando a sua foice novamente. Agora ela ataca a ilha com força total, a deixando praticamente sem chances de a derrotar e sem roupas também. Depois disso, a Kelly respira aliviada e diz que já esperava isso da sua irmã, apesar de que ela não estava demonstrando isso nem um pouco até agora. A Alissara, após a batalha, olha para o nosso protagonista desmaiado no chão e dá um sorrisinho, e vemos então um close do céu, no qual tem uma espécie de sol, aparentemente conectado ao Green World, e vemos então que eles estão sendo monitorados por alguém ali.